definida a final do Campeonato Mineiro Feminino. Quarta-feira que vem tem Cruzeiro contra o América e esse jogo com transmissão da Globo, 3 horas da tarde, hein? Ontem, nas semifinais, o Cruzeiro goleou o Nacional de Visconde do Rio Branco por 11-0. O primeiro jogo já tinha sido 6-0. E o América venceu por 2-1 o Itabirito. O primeiro jogo foi 1-1. Agora a gente fala de seleção brasileira porque terça-feira tem Brasil e Uruguai com transmissão da Globo. E quem está acompanhando a seleção brasileira é o nosso Guto Rabelo, que está lá em Salvador. Novidades por aí, Guto? Muito boa tarde. Fala, Marcelão, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Novidades, 29 graus aqui em Salvador, ventando bastante nesse momento. Seleção brasileira está agora almoçando. Os jogadores tiveram folga ontem, se apresentaram no fim da manhã e logo mais vão fazer o primeiro treino por aqui. Sabe quem esteve visitando os jogadores da seleção agora há pouco aqui no hotel? O Everton Ribeiro, jogador do Bahia, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, veio aqui tirar umas fotos com os companheiros e agora há pouco ele foi embora. Bom, o Brasil faz esse treino logo mais no estádio Barradão, o primeiro de 3 que vai fazer aqui em Salvador, antes do jogo de terça-feira contra o Uruguai. E pelo menos uma mudança é certa para essa partida: a volta do Danilo à titularidade na lateral direita. O Wanderson, que começou jogando a última partida, recebeu o segundo cartão amarelo, vai cumprir suspensão. E aí o mineiro Danilo, o único mineiro da seleção, que é de Bicas, na Zona da Mata, vai começar jogando. O técnico Dorival Júnior fez 2 mudanças no grupo. Os 2 jogadores que chegaram foram o Alex Telles, veio ontem à noite, jogador do Botafogo, para o lugar do Guilherme Arana, né, que teve uma lesão no tornozelo, e também o Dodô, lateral direito, que veio para o lugar do Wanderson. Chegaram ontem à noite o Dodô da Fiorentina, jogador de 25 anos, chamado pela primeira vez para a seleção brasileira e vai ter essa oportunidade aí de mostrar o seu trabalho. Portanto, vamos acompanhar os próximos treinos da seleção. Na terça tem Brasil e Uruguai por aqui, Marcelo. Abraço grande. Valeu, Guto. Aproveita esse sol que aqui tá chovendo demais, viu? Já que o papo é seleções, bora de eliminatórias. Peru e Chile ficaram no 0-0 jogando em Lima. Agora, Uruguai e Colômbia fizeram um jogaço de 5 gols com emoção até o fim. Alô, meu povo! E o torcedor do Cruzeiro está planejando um aerozero para a tarde de terça-feira. Atenção, hein, gente? Terça-feira. A ideia é fazer uma grande festa no aeroporto de Confins para se despedir do time. Aí a explicação, vamos lá, que viaja para São Paulo. São Paulo enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão na quarta-feira. E de lá já segue para o Paraguai disputar a final da Copa Sul-Americana no sábado. Então atenção, torcedor do Cruzeiro. Viu? Não fica esperando que o Cruzeiro vai bater em São Paulo e voltar aqui para dar tchau, não. É na terça-feira. Terça-feira já vai todo mundo fazer festa no aeroporto, mandar energia positiva, que é isso que o Cruzeiro precisa, voltando a uma grande decisão sul-americana, depois de tanto tempo. Isso é muito valioso, muito valioso. Eu acho que faz uma grande diferença. Tem muita gente que pergunta assim, mas o que vai adiantar isso aí? Não! Vai lá, manda uma energia positiva, de forma organizada. Vamos lá fazer uma festa bonita para pegar e mandar boas energias para o Cruzeiro que viaja. Ô, Comini, a gente tem uma sonorinha para a gente ouvir do João Marcelo, não é isso? O zagueiro João Marcelo bateu um papo com a imprensa ontem e falou com a gente. Vamos ouvi-lo? A gente fica muito feliz e a gente já esperava. A gente conhece a torcida, sabe como a torcida é apaixonada, como tá sempre com a gente, tanto no Mineirão quanto fora de casa. Então a gente já imaginava que eles fossem invadir lá mesmo. E isso ajuda muito a gente. E vai ajudar muito a gente, sem dúvida nenhuma. E se Deus quiser, vamos sair com o título de lá. E aí, Popó, eu quero saber de você, como que você está vendo esses movimentos que estão sendo feitos, a energia tá legal, a motivação da turma tá boa, como que você sentiu também a entrevista do João Marcelo falando a respeito desse momento tão importante para o Cruzeiro e para eles também. Ô, Elton, o aerozeiro para mim é muito importante esse movimento que a torcida está fazendo. Eu acho que é a hora de fato, você de fato fecha um pacto, né? Torcida e time. Olha, estamos com vocês,
o baixo desempenho que aconteceu nessa temporada é para ser relevado, não é hora de pensar nisso, não é hora de apontar os problemas visíveis que o time tem, né, de peças, de montagem, é hora de fechar com vocês, porque a gente acredita em vocês para trazer esse título. Então, esse movimento partindo da torcida, isso é muito legal, é um movimento orgânico, vai ter muita gente lá em Confins, terça-feira, às 2 da tarde, que seja uma festa bonita, organizada, que os jogadores comprem essa ideia. Agora, eu preciso tecer uma crítica aqui à diretoria do Cruzeiro, que aparentemente não está no mesmo ritmo da torcida. Eu acho que está faltando demais uma mobilização maior de dentro do clube para fora. O clube deu 50 ônibus. Mas eu acho que precisa de mais. Eu acho que falar mais da história desse confronto, precisa de valorizar mais esse título que o Cruzeiro está disputando. Conteúdo mesmo, não só em rede social, mas assim, conteúdo para o torcedor saber. O Cruzeiro precisa de apresentar um planejamento de onde os cruzeirenses que vão ficar em Belo Horizonte podem se reunir, por exemplo, para assistir o jogo, numa esplanada do Mineirão, em algum outro lugar. Enfim, está faltando um movimento da diretoria para inflamar ainda mais o seu torcedor. Eu acho que esse é o único ponto que está um pouco abaixo nesse sentido hoje. Agora, o movimento da torcida ao clube, isso aí para mim está sensacional. Ô Pedrão, você pediu a palavra logo que o Popó começou a falar. Você já queria voar no pescoço dele ou tá com ele? Está justamente com o POC, o Tinho, o Dólar também, o Valu. Até falei com um pouco mais cedo, justamente o seguinte, lá em Buenos Aires, em Avejaneda, o Gustavo Costas, técnico do Racing, tá falando o tempo inteiro, se for casar, pensa na final, se for fazer qualquer coisa, pensa na final. O Racing tá numa mobilização muito grande, o pessoal esgotou os ingressos em horas lá na Argentina. No Argentina tudo bem, a gente sabe como é que eles são, mas o Racing tá numa mobilização, joga no domingo, a Federação Argentina foi muito mais bondosa, muito mais solícita com o Racing do que respeitosa, a CBF, respeitosa, porque era para ter jogado o Cruzeiro era para estar jogando amanhã ou domingo, não era para estar jogando quarta-feira. O Aero Zero é muito importante, tem que fazer isso de lotar tudo, mas era para o Cruzeiro estar saindo de Belo Horizonte na quarta-feira de manhã. Era para ser no feriado esse Aero Zero, não era para ser na terça-feira antes de jogar contra o Corinthians. Por mais que vai poupar muita gente contra o Corinthians, acredito. Por exemplo, o ataque não vai ter o Caio Jorge, então vai ter que jogar um dos meninos da base se for fazer a função de centroavante ali. Mas por mais que o time seja um time completamente misto, alternativo contra o Corinthians, era para o Cruzeiro estar saindo de Belo Horizonte no feriado. Era para essa viagem ser na quarta-feira e a CBF deveria ter sido mais bondosa, mais respeitosa com o Cruzeiro, porque é a chance de um título internacional. O Racing, todo mundo fala na história do Racing, que não chega numa final continental desde quando perdeu o Cruzeiro em 92, que ganhou em 88 a Supercopa em cima do Cruzeiro em 88, perdeu em 92, só ganhou o Mundial dele em 67, ganhou também a Libertadores, depois não jogou outras finais continentais. E a história do Cruzeiro? E cadê o respeito da CBF com a história que o torcedor do Cruzeiro viveu 3 anos? É um momento que o torcedor do Cruzeiro viu tudo o que ele passou, 2019, 2020, 2021, 2022, e agora é um momento de celebração. Faltou respeito, carinho da CBF com o Cruzeiro. A CBF é solista para um monte de coisas. Agora, a gente falava nos bastidores, e se fosse o Corinthians no lugar do Cruzeiro? Esse jogo seria quando? Então, exatamente isso. Muita gente olha para nós mineiros, né? Nós mineiros. Para nós mineiros. E pega e fala assim, lá, já tá vindo com a síndrome de vira-lata. Mas não é viralatismo. Não é viralatismo. É fato, gente. É fato. Isso é uma coisa concreta. Por que esse jogo não tá acontecendo? Não, então vamos lá. O Atlético e o Atlético Paranaense vão fazer um jogo atrasado da rodada. Então, abriu mão da data FIFA, que é esse período sem jogos, e colocou lá o jogo entre Atlético Paranaense e o Galo. Pronto, colocou. Por quê? Por que não olhar e falar assim, caramba, tem um time do futebol brasileiro disputando a final da Sul-Americana. É o Cruzeiro. Ele vai jogar contra o Corinthians? Não vai jogar na quarta, não. Ele vai jogar no domingo ou no sábado. Era isso que Exatamente. tinha. Mas aí, quando a gente fala, você tá com síndrome de perseguição. Não é! E o Atlético só joga na terça-feira, porque afinal é no sábado, porque o Botafogo também joga na terça-feira. Que aí a CBF viu igualdade de condições. Mas mesmo assim, esse jogo do Atlético deveria ser em outra data. Ô Elton, eu tô um pouquinho na contramão do que disseram os nossos amigos. Eu acho que assim, o Cruzeiro está se mobilizando de uma forma, eu tô respeitando o que eles disseram, mas eu não vejo o Cruzeiro deixando a desejar nesse momento. Inclusive ontem, pessoas estavam representando o Cruzeiro lá no Paraguai.
olhando questões importantes para o conhecimento do Cruzeiro, das instalações, do trajeto, de onde o Cruzeiro vai treinar, enfim, aspectos que precisam serem definidos antes. Sim. E eu disse principalmente a importância de ser documentado, né? Para que o Cruzeiro não viva algo semelhante que o Atlético viveu no trajeto para o Monumental. A gente sabe que deve acontecer, mas acho que a partir do momento que você faz a documentação daquilo que foi acordado em uma reunião, o técnico argentino ele é uma grande figura, tá? Ele é um cara histórico que jogou com a camisa do Racing. Tá falando, eu prefiro até que o Cruzeiro, neste momento, com relação a isso, trabalhe mineiramente. Mas você acha que uma coisa é excludente da outra? Não, eu não acho que é excludente. Eu só não vejo, assim, que está desmobilizado. Mas você não acha que o Cruzeiro não poderia, por exemplo, trazer mais a história do confronto, lembrar de 92, Então, mas isso falar o torcedor não está fazendo? Falar com os ídolos, botar os ídolos, os jogadores que Tem tempo disputaram. para tudo isso, assim? Assim, eu tô vendo o Cruzeiro se ocupando mais de outras. Eu acho que isso é um papel São que. excludentes? Eu acho que não, eu não acho que são excludentes. Eu acho que isso é um papel que cabe mais ao torcedor. Eu acho que é mais do torcedor. apenas- O Cruzeiro eu não acho que pode eu se mobilizar e entendi trazer. o que O Hulk fez uma carta que foi do Hulk, publicada pelo Aí é o Atlético. departamento de comunicação é, que departamento de vai entrar comunicação. nisso, né? Pois departamento é, de mas comunicação. eu tô cobrando isso do Cruzeiro, Tem do que ser, departamento de tem que comunicação ser do Cruzeiro. igual, assim. o Não, Cruzeiro- mas, de novo, é excludente uma coisa da outra? Não, eu não acho excludente. Eu só não acho que Por tem que que o fazer. Cruzeiro não pode se mobilizar e mobilizar o torcedor e relembrar da história É que eu vitoriosa? não acho, eu não concordo com você que o Cruzeiro está Supercopa? desmobilizado e que o Racing. Não, eu não tô falando que é desmobilizado, tô falando que pode É que mobilizar está se mais. criando um discurso, e eu respeito a opinião de todos, que o Racing está mais... O Racing não está mais mobilizado que o Cruzeiro. Tá, É por... de forma de comunicativa, Não, tá. eu discordo de peraí, você. eu- É porque eu- é argentino e tal. Não, Aí a é gente só tem essa comunicação. síndrome de vira-lata. Mas eu discordo. Não, não é só Eu vira-lata, é Eu comunicação. respeito a sua opinião, mas eu Aqui. discordo, Popó. Eu acho que quando Porque não é minha a opinião, diretoria fato. do Cruzeiro, no nome do Pedro Lourenço, coloca 50 ônibus à disposição de forma gratuita, ele O está fazendo Cruzeiro um movimento. comprou ingressos que Isso. estariam De novo. rejeitados para poder vender para o torcedor. Eu faço Então, a pergunta que eu falo pra você. É Não, excludente? não é. Mas eu acho que mas quando a gente pega e fala assim, eu acho que está... Você usou o termo. Eu acho que Falta. que o Cruzeiro falta Sim. motivação. Cara, a motivação Sim, está falta. existindo. O Cruzeiro está fazendo movimentos. A diretoria está fazendo movimentos. Hoje a gente não acompanha mais o treinamento. Quem sabe lá dentro da Toca da Raposa é o tempo inteiro falando de Racing, E de por que vamos não pegar fazer os um treino caras, aberto vamos... pra torcida? Velho, eu não sei se isso funciona. Você acha mas que eu isso não tô funciona? falando que funciona, O eu tô aerozeiro falando por que já não. vai ser feito. Você acha que, vamos fazer um treino aberto? Você acha que isso funciona? O Vasco fez contra o Atlético, não deu conta de levar a classificação. Sim, mas a torcida gostou, não gostou? Cara, Clube vive assim, em Eu função só de acho quê? que o fato Eu acho que a discussão é de ampla. não serem feitas todas as coisas, porque a cabeça de cada um pensa de uma forma, mas o fato de não serem feitas todas as coisas, ideias, que não vai dar. Ninguém conseguiu preencher todos os gaps. Só não significa que não está sendo feito algo. Ponto. Dito isso, um intervalo de 3 minutos e 40 segundos. Rapidinho.